Olá mais uma vez, minha cara amiga, meu caro amigo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ricardo Almeida, sou sócio fundador da RA Sociedade de Advogados, sou especialista em Direito Internacional pela Universidade de São Francisco, na Califórnia, e especializando na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, aqui em São Paulo. Hoje vamos falar sobre uma problemática de imigração em massa que acontece na América do Sul. Vou comentar sobre aqueles estrangeiros que cruzam as fronteiras dos países para tentar uma vida melhor em outro local. E muitas vezes vão sem direcionamento nenhum, sem conhecimento nenhum para onde vão. Sabe, pessoal, aqueles estrangeiros de, dos países que fazem parte do Mercosul, de certa forma, eles podem viver no Brasil sem visto. Mas, pelo menos no Mercosul, esses estrangeiros devem solicitar uma autorização de residência aqui. Porque pode entrar sim no país sem visto, mas quando entrar, devem pedir a autorização de residência. Isso mesmo, sem necessidade da apresentação de visto. Não é fácil, gente. E com essas facilidades todas de abertura de fronteiras e tal, é inevitável que apareçam alguns problemas. Porque com a dificuldade econômica e social de alguns países vizinhos aqui do Brasil, milhões de pessoas em extrema pobreza, sem condições nenhuma, começaram a entrar no território brasileiro de todas as formas. Muita gente chegou a pé, pelos rios, pelas pontes, aeroporto. Mas para obter a residência aqui no Brasil, é necessário ter uma permissão de residência aqui no país e obedecer alguns procedimentos de normas brasileiras, como por exemplo a necessidade de ter o documento de identificação lá do país de origem e outros documentos que a Polícia Migratória vai exigir também. Daí, gente, é importante que esses estrangeiros também tenham o direito de cidadania e dignidade aqui no Brasil. E para isso, é imprescindível que tenha um documento de identificação para o exercício desses direitos preservados pela Constituição do Brasil. Porque para os estrangeiros indocumentados, olha pessoal, estou falando sobre os estrangeiros que não possuem documento, tá? Então, para os estrangeiros indocumentados, são negados direitos básicos, como, por exemplo, alugar um imóvel, registrar no emprego, abrir crediário, matricular os filhos na escola e até, inclusive, fica impossibilitado de recorrer à justiça, caso tenha algum dos seus direitos violados. É um problema que existia até o início da vigência da lei de imigração atual, que começou em 2017, pois antes disso estava em vigor no Brasil o Estatuto do Estrangeiro, que previa lá no artigo 33 da lei que o estrangeiro registrado seria fornecido sim um documento de identidade, mas no parágrafo único do artigo falava que, salvo algumas exceções, para emissão de documentos era necessário pagar uma taxa de acordo com uma tabela que existia lá. E essa exigência de recolhimento de taxa para fins de regularização da situação dos estrangeiros amigos aqui da América do Sul, isso inviabiliza, sem dúvida, o exercício da cidadania para aqueles estrangeiros que chegavam no Brasil e que sequer possuía dinheiro para comer, ainda mais para pagar para emissão de documentos de identificação, né? A cidadania, a cidadania, pessoal, é um dos fundamentos da Constituição. Está lá no inciso segundo do artigo 1º da Constituição. E um dos objetivos desse dispositivo é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, de raça, de sexo ou qualquer outra forma de discriminação. Está lá também isso no inciso 4º do artigo 3º da Constituição Federal. Em 1996, gente, saiu até uma lei que regulamentou o inciso 76 do artigo 5º da Constituição Federal, que passou a assegurar aos brasileiros a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania. E aí começou uma discussão para que isso fosse equiparado aos estrangeiros também, aqueles hipossuficientes, né? Que seria interessante que fosse estendido a eles para que eles pudessem gozar dos mesmos direitos que só os brasileiros até então possuíam.
E com a explosão da imigração entre os países sul-americanos nos últimos tempos, veio até há pouco, um pouco tarde, em 2017, a Lei de Imigração número 3.445, onde o inciso 12º do artigo 4º da lei prevê isenção de taxas para estrangeiros, diante a exibição da declaração de hipossuficiência, a chamada declaração de pobreza, para quem não é familiar com o termo hipossuficiente. O artigo 4º da Lei de Imigração, gente, prevê que ao imigrante é garantida no território nacional, em condições de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como são assegurados a isenção de taxas de que trata esta lei, mediante declaração de hipossuficiência econômica na forma de regulamento. Meus amigos, independentemente do pagamento de taxas, qualquer impedimento para que o estrangeiro hipossuficiente tenha carteira de identidade ou registro nacional do estrangeiro, que são documentos imprescindíveis para o regular exercício das atividades do cotidiano da vida civil, qualquer impedimento representa clara violação, ao mesmo tempo, de dois fundamentos da República Federativa do Brasil, que é o da cidadania e o da dignidade da pessoa humana. Tá certo? E se vocês possuem alguma dúvida sobre essa mensagem de hoje, sinta-se à vontade de fazer os questionamentos aqui, nesse mesmo vídeo, tá bom? Nessa publicação. E me segue aqui nesse canal e as outras demais redes sociais do Ricardo Almeida. Um beijo para todos, foi um prazer novamente e a gente se fala em breve.